Boa noite. Boa noite. Uma alegria muito grande retornar a esta casa. Sempre me recebe, sempre nos recebe com tanto carinho. Então é uma satisfação muito grande. Rogamos a Jesus que nos ampare, nos dê a sustentação necessária para que tenhamos aqui momentos proveitosos de reflexão, de análise do Evangelho de Jesus, para que a nossa vida se torne melhor. É isso que nós buscamos, queremos e precisamos. Recursos para tornar a nossa vida melhor a partir das lições de Jesus, que trazem um roteiro mais seguro, mais assertivo para a nossa jornada. O segundo capítulo do Evangelho intitula-se Meu Reino Não É Deste Mundo, que foi lido. O primeiro capítulo, ele é de certa forma um contexto introdutório, apresentando os conceitos básicos, mas logo na sequência veio esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. E certamente não é um acaso que assim foi estabelecido por Kardec, pelo Espírito da Verdade, pelo processo todo de codificação. E por que será? Neste capítulo nós temos conceitos fundamentais para a nossa vida. E é o conceito da vida futura, ou realidade espiritual. Porque a única maneira de nós conseguirmos processar esta vida na qual nós estamos é a compreensão ampla do que seja a vida futura, do que seja a realidade espiritual. Porque se nós descuidarmos um dia dessa compreensão, dessa percepção, é difícil nós mantermos a cabeça erguida, a fé e a esperança. Porque em qualquer cenário que nós olhemos, a política no mundo, a condição econômica, as guerras, os flagelos naturais que ainda existem, a fome, a miséria, a pandemia que nós tivemos, outras doenças, se nós descuidarmos um pouco, parece que estamos caminhando para o caos. Os desajustes da sociedade. A cada momento nós somos defrontados com hábitos desequilibrados, perturbadores, coisas que sequer imaginávamos. E do ponto de vista da matéria, é desesperador. Por quê? Porque do ponto de vista de uma única existência na Terra, uma criança percebe que em 70, 80 anos, tudo isso aqui não estará resolvido. E não estará mesmo. E aliás, se nós formos refletir um pouco, como era a época de Jesus? Era bem mais grave do que hoje. A época de Jesus, a principal diversão da sociedade era reunir-se no circo máximo. Não era um circo como esse que a gente vê hoje com Lona, Era o nome de um anfiteatro gigantesco, a céu aberto, sem cobertura, como hoje nós temos os estádios de futebol, para o espetáculo, entre aspas, de assistir as pessoas morrendo, degladiando-se entre si, lidando com feras selvagens, e assim por diante. Esta era a definição. A escravidão era formalmente instituída daqueles povos dominados pelos romanos, que eram a liderança da época. E por aí vai. É uma sequência de desajustes da sociedade, corrupção, gravíssimos costumes. E Jesus reencarnou naquela época e ele o tempo todo
manteve-se em paz. Se nós formos reparar, Jesus não ficava se desgastando com essas preocupações da sociedade. Por quê? Porque ele já sabia e trouxe este conceito: meu reino não é deste mundo. Aliás, ele já nos alertou: neste mundo tereis aflições. Mas é importante esperar a sequência. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por que é importante essas constatações? Porque nós ainda estamos no plano evolutivo chamado plano de provas e expiações. Será que esse plano, esse nível de evolução é primitivo? Muito. É atrasado. Na classificação dos mundos, que nós temos na codificação espírita, está lá. Só existe um patamar mais primitivo que o nosso, denominado mundo primitivo. Que esse é aquele mundo, como a gente chamaria hoje, da época das cavernas, em que progresso tecnológico, social, de conhecimento, de vida da sociedade, praticamente não existia. Não existia lei, não existia direito. E nós estamos hoje no segundo patamar. Ainda tem o mundo de regeneração, depois os níveis mais evoluídos, até chegar nos mundos felizes. Está longe. Por que é importante essa constatação? Mas a gente sai de casa depois de trabalhar o dia inteiro, vem na casa espírita esperando uma mensagem de alento. Você vem falar que está longe, mas está longe. Só que é importante termos essa constatação para não desanimarmos. Porque as construções importantes na nossa vida, na humanidade, elas são lentas. Tudo que é importante demanda tempo e o progresso é gradativo. Se a gente vai construir uma casa, é um processo lento, vários meses, às vezes passa de ano. Depende do dinheiro, Se o dinheiro estiver razoável, são meses. Se o dinheiro estiver curto, passa de ano. Se a gente quer se capacitar numa profissão, são alguns anos. Tem profissão que passa de 10 anos. Medicina são 6 anos, dependendo da área, outros 6 de residência. Se a gente quer se tornar, na empresa que a gente trabalha, uma pessoa que tem a liderança, que tem destaque, não é do dia para o outro. Então imaginemos o progresso moral de um planeta. Porque o progresso moral do planeta não é algo separado do nosso progresso moral. Quando é que a Terra será o plano mais evoluído? Quando todos nós estivermos num patamar mais evoluído. Porque a sociedade da Terra, a humanidade, é o conjunto de todos nós. E para o mundo de regeneração, para o qual nós já estamos em transição, já estamos nessa mudança, nós precisamos avançar, construir o reino de Deus em nós. Mas ainda trazemos muito apego com este reino aqui da terra. Mas como é que eu vou viver na terra sem estar inserido nos eventos da terra? Nesse capítulo, meu reino não é deste mundo, está muito claro. Então nós estamos no mundo, sim. Precisamos viver como pessoas do mundo, sim. Mas lembrando que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui fica para trás.
Eu não estou rogando praga para ninguém, mas todos nós aqui que estamos deixaremos este corpo físico que nos serve hoje. É emprestado da providência divina. Ah, Marcelo, credo, falar de morte. A morte é um evento que faz parte da vida. E a única morte que existe é a morte orgânica. Nós somos espíritos imortais. Inclusive quando dizem assim, o espírito de fulano, o meu espírito, está errado. Ninguém tem um espírito. Nós somos espírito. O que nós temos é o corpo. O corpo é passageiro. Então, nesse contexto, nós precisamos aceitar que o reino de Deus não é deste mundo e o nosso reino, nossa vida verdadeira também não é essa. Aqui é um processo de aprendizagem, passagem. Mas morreu no microfone. E falando muito de morte, né? Segura. Segura aí. Você bateria. Acabou de morrer de novo. Reencarnou. Desencarnou. Ele voltou duas vezes. Tem que ver? Tudo bem, acho que dá para ir falando. Pessoal, quando Jesus falou isso para nós, que o reino verdadeiro, a vida verdadeira não é essa, não foi propondo que nós tivéssemos repulsa, desgosto com os eventos aqui deste mundo, mas simplesmente que nós possamos considerar que as questões da matéria são passageiras, secundárias. Mas eu posso desfrutar das questões materiais? Sim. Desde que não comprometam as questões morais. Então, no meu caso, nós podemos viver no mundo, ninguém precisa se retirar para as montanhas, para não se contaminar com as coisas do mundo. Aliás, seria mais fácil, né? Porque qual que é o grande desafio de todos nós? As relações interpessoais. Vou dar um exemplo básico. Reunião de fim de ano. Na empresa, na família. Vamos ver se vai. Pessoal, a gente começa a pensar no fim de ano, assim, que gostoso, uns dias de descanso, fazimento, vai vir aquele parente. Puxa vida, todo mundo acampado aqui em casa, né? Ou então festa de fim de ano, vai sortear amigo secreto. A gente vai assim, tomara que eu não caia com fulano, tomara que com quem que vai cair? Fulano. Mas isso é perseguição, e é. Enquanto a gente não resolver aquela tendência em nós, a gente vai ter que lidar com isso. É castigo da vida? Não. É oportunidade de resolver o quanto antes. Se tem sentimento difícil, é porque tem história. Minha filha falou isso daí tão avisado. A gente estava no supermercado, desses que tem praça de alimentação dentro do supermercado, né? E tinha lá algumas comidas de alimentos crus, esses de origem japonesa, né? Tinha uma placa assim: o consumo de alimentos crus é por conta do cliente. Aí minha filha falou assim: pai, se tem placa, tem história. Se tem aviso, tem
serve para nós na convivência da família, do trabalho, da vizinhança, da casa espírita. Tem dificuldade de relacionamento cristão. Se não é dessa, é de outra. E a gente faz de tudo para fugir da pessoa e a pessoa está lá, né? Não aparece. Às vezes a gente muda de casa, ela muda também. Eu vou para outro centro. Está difícil, vou conviver com essa pessoa, não. Vou para outro centro. Aí a gente vai, tem uma paz, um mês, no terceiro mês, quem que aparece lá no crachá? Vim para cá também. Eu vou dar uma dica para você. Melhor resolver o quanto antes. E aí eu vou resgatar outro capítulo do Evangelho que está lá. Amai os vossos inimigos. A providência divina não pede para nós forçarmos um relacionamento contra as leis da física, né? E a repulsão que o ser tem pelo outro. Mas que a gente possa amenizar, que a gente possa incluir nas nossas orações, que a gente possa desejar o bem, que a gente se alegre pelas coisas boas que acontecem para a pessoa. Isso, se a gente se esforçar, a gente consegue. Orar pela pessoa, a gente consegue. Dependendo do conflito que aconteceu, até para orar é difícil, mas a gente se esforçando consegue. O que Deus pede para nós é a resolução do sentimento dentro de nós. E a gente precisa fazer isso para que a humanidade, nós, consigamos avançar. A gente só consegue isso com esse conceito da vida espiritual. Foi isso que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. É que nós pertencemos em verdade à nossa casa permanente, à morada espiritual. A terra é uma passagem temporária. Seja pela velhice, um acidente, uma doença, um dia todos deixaremos essa morada transitória. E essa percepção serve para que a gente tenha sempre forte esperança. Porque, como eu falei, é uma constatação muito simples. Não será nesta encarnação que nós vamos ver os grandes conflitos do mundo resolvidos. Nem no nosso país, nem dos demais países, nem na nossa casa. Os grandes conflitos de convivência da nossa casa, da nossa vida, não serão completamente sanados dessa vez. E tudo bem. É algo parecido com plantar uma peroba ou plantar alfaces. Se tiver a minha origem é da zona rural, e a gente usava esse exemplo, né? Plantar couves, qualquer hortaliça, couve, repolho, alface, você consegue colher em dias, dependendo da variedade, 20 dias, 30 dias, 35. Você põe a sementinha lá, faz a mudinha, cultiva bem, aboa bastante, protege do sol forte, de granizo. Você colhe aí 3, 4 semanas. E a peroba? Peroba, eu estou com 51. Se eu plantar uma peroba nessa encarnação, talvez. Se a programação divina para mim for de mais 50, talvez eu veja ela no seu auge. Se não, não verei. Mas se eu não plantar, como é que a próxima geração vai conhecer? Então, em termos de construção do reino de Deus, nós temos que pensar como espíritos imortais, não como seres materialistas. Não, tem que resolver tudo nessa encarnação. Não vamos resolver.
E isso jamais deve nos desanimar. Imaginemos Jesus, no espírito puro, já tendo alcançado o patamar de perfeição relativa a qual nós estamos submetidos, porque perfeição absoluta é de Deus. Imaginemos Jesus reencarnar no mundo primitivo. Em nenhum momento a gente constata nos evangelhos Jesus desanimado, falando assim, não tem jeito. Agora a gente fala muito, pela madrugada, olha o que inventaram agora. Não, isso aqui está tudo perdido. O universo inteiro, a gravitação do cosmos, respeita o equilíbrio perfeito. E a nossa vida não, está no caos. Será que é assim? Não é. Por que parece que está nesse caos? Porque nós estamos num patamar que o mal predomina. Está lá. Mundo de provas e expiações. O mal predomina. Por que predomina? Por nossa causa. A grande maioria de nós, até a encarnação passada, praticávamos o mal, querendo fazer o mal. Hoje, numa terça-feira à noite, com tantas opções de lazer que existem por aí, se nós estamos num tempo religioso, é porque nós já entendemos que o mal só me prejudica os demais, e que realmente me pacifica a prática do bem. Então isso nós já compreendemos, mas só compreender não resolve. Se fosse tão simples assim, o nutricionista falaria uma vez, um nutricionista falaria para todo mundo: olha, para a saúde é importante alimentos saudáveis. O educador físico falaria uma vez: pratique exercícios regularmente. Você entendeu? Entendi. Está resolvido. Ninguém ia precisar começar desde já com as promessas do ano novo, né? O ano que vem eu vou começar. 1º de janeiro. Não, 1º não, porque vou estar cansado da comemoração, né? Dia 2, dia 2, mas vai ter as contas pagar. Dia 3, aí já começa a postergar. A procrastinar. Dieta, a mesma coisa, né? Eu ouvi uma vez, alimentos saudáveis. É isso aí. Eu entendi. E aí vai, segunda, terça, quarta. Aí vem uma festinha de criança. Batata frita, brigadeiro, churros, pipoca doce. Como é bom pipoca doce. E aí a gente sai da dieta. E tudo bem, depois a gente volta. Mas imaginemos as questões morais. Então o processo de evolução moral de cada um é lento, e da humanidade, consequentemente, será lento também. E tudo certo. Nós temos que fazer as pazes com nossas fraquezas e limitações, com nossos erros. Por quê? Se eu não reconheço a minha fraqueza, o meu erro, como é que eu vou reparar? Como é que eu vou corrigir? Então, nesse processo que nós estamos vivendo, nós temos que aceitar que até ontem, até a encarnação passada, nós praticávamos o mal, convictos de que aquilo deveria ser feito para atender o meu ego, a minha satisfação pessoal exclusivamente, a minha vaidade, o meu orgulho. Mas você está prejudicando o outro, azar do outro, eles que lutam. E hoje? Hoje nós todos trazemos essas más tendências, todos nós, mas já entendemos, puxa vida, isso que eu fiz hoje não ficou bom, me senti mal, fui grosseiro com a pessoa, me perturbei, me desequilibrei. Isso acontece com todos nós e vai acontecer
quê? Só deixaremos de errar quando formos espíritos puros. Enquanto estivermos no processo de construção moral, vamos tropeçar. Mas se lembrarmos que a nossa verdadeira proposta e única é o progresso moral, a evolução espiritual, quando nós nos identificarmos em queda, prontamente vamos dizer assim: opa, isso aqui eu ainda tenho sintonia com isso, mas isso não me faz bem. Com isso eu estou desrespeitando a mim mesmo. Eu desrespeito outra pessoa. Ah, ninguém viu. Mas não interessa. Na verdade não existe isso, né? Nós todos vivemos um Big Brother espiritual. Todos nós temos companhias espirituais. Quais? Aquelas que nós elegermos. Como é que eu elejo a minha companhia espiritual? Tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és. É só nós invertermos. Diga-me quem és e te direi quem andas. Diga-me o que fazes e te direi quais são as suas companhias espirituais. Os bons espíritos, eles nos acompanham nas boas propostas. Quero cultivar boas amizades, gosto de boas leituras, eu tenho uma diversão sadia, eu ocupo a minha mente com preocupações da casa espírita, da sopa, do bazar, do cano que furou, dele que lá acudir. Os bons espíritos nos dão sustentação nessas demandas. Agora, se eu ocupo meu tempo com atividades equivocadas e cultivo isso de maneira organizada, né, persisto nessas escolhas, certamente não serão espíritos do bem que me acompanharão. Por quê? Aqueles bons espíritos estão ocupados com aquelas pessoas que estão empenhadas, perseverando, se esforçando para se tornarem melhores. Ah, mas eu ainda tenho uma má tendência. Todos temos. O que fazer? Eu identificando a má tendência, lembrando que sou um espírito imortal, que já passamos pela Terra muitas vezes. De onde vem essa má tendência? Vem do que eu cultivava até ontem. E agora? Eu tenho que me esforçar para substituir essa má tendência, esse equívoco, por algo melhor, mais ameno. Tenho que ocupar meu tempo com algo mais saudável. É fácil? Não é. São séculos cultivando vícios e desequilíbrios. De repente eu vou conseguir resolver isso? É o que eu digo, né? Já comentei aqui outra vez. Quando eu estava para começar a trabalhar no mediúnico, né? Já tem muitos anos que eu trabalho. Mas eu tinha um grande medo. Era chegar na reunião mediúnica e alguma entidade falar assim: o quê, Marcelo? Você está aqui para me dar conselho? Não, eu te conheço. Os outros aí podem não saber quem você é. Eu sei. Aí eu falei isso para o coordenador, disse: olha, eu tenho esse receio, né, de que eventualmente isso possa acontecer na frente das outras pessoas da reunião. Aí ele, com muita bondade, falou assim: não precisa ter esse receio. Isso certamente vai acontecer. Várias vezes. Se será? Não será, não é. Aí eu fiquei pensando: puxa, aí criei uma estratégia, né? Toda vez, até hoje eu faço isso. Eu acho que faz tempo que eu participo. Eu vou dirigindo e falando em voz alta: pessoal, para as entidades. Porque eu sei que não é um desafeto só, tem muitos, né? É só a gente pensar as nossas más tendências, e para cada uma são vários obsessores, então é a legião, né, que me acompanha. Eu falo assim: pessoal, vamos adiantar o assunto. Se eu continuo o mesmo espírito atrasado de antes, tudo
tudo bem? Estamos conversados, eu continuo. Nesta encarnação, nós estamos tentando aprender uma nova proposta. E aí eu os convido, vamos juntos dessa vez. Há quantos séculos que a gente vem invertendo papéis? Ora é o versículo do plano espiritual, meu desafeto encarnado, depois eu sou perseguido. Quando eu retorno à matéria, e quem eu perseguia vai para o plano espiritual. E chegou a falar, Senhora, se vingança resolvesse de verdade, todos nós aqui já estaríamos quites. Porque com certeza nós nos vingamos, eles se vingaram de nós, não resolve. Só o amor é a solução verdadeira para as nossas mazelas. Só o amor. Que nós ainda não conseguimos compreender em essência, muito menos praticar de maneira intensa. Mas temos que começar de alguma forma. Então, vamos aceitar que nós temos fraquezas, que estamos no processo, vamos dar nomes para as nossas limitações e vamos fazer um processo verdadeiro de trabalhá-las. Qual é a minha maior dificuldade? Essa aqui. Como é que eu posso fazer para que eu consiga lidar melhor? Quando eu estou muito cansado, eu tenho mais dificuldade de me equilibrar. Uma coisa que eu evito é dirigir quando eu estou muito cansado. O trânsito para mim, olha, é desafiador. É coisa de espírito atrasado. A esposa fala, deixa passar, porque tem pessoa. Às vezes está com um problema orgânico, é uma pessoa doente, por isso que ela te fechou assim. Eu quero aceitar, sim, mas a Carol vai chegar a pular, saltar. É difícil. Então, a gente tem que saber, por exemplo, eu evito ao máximo andar atrasado, andar cansado, com fome, né? Coloco música suave no carro. A gente tem que planejar como é que nós vamos lidar com as nossas dificuldades. Eu falei no início, as reuniões de fim de ano. É verdade o que eu vou falar agora. Já tem semanas que no nosso Evangelho do Lar fazemos diariamente, né? Nessa proposta de transição que a Terra está passando, é necessário o Evangelho do Lar diariamente. Todo mundo tem 15 minutos por dia. Todo mundo. Talvez seja a coisa mais útil que na nossa casa foi instituída nessa encarnação. 15 minutos, hora marcada. Água para ser frutificada. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, à noite, desde que respeitado sempre, naquele dia, o horário programado. Os benfeitores virão. Nossos desafetos, que tanto nos acompanham, participarão. E gradativamente, as bênçãos do Evangelho de Jesus vão nos alcançando. Há semanas que no nosso Evangelho já estamos pedindo para as reuniões familiares do fim do ano. Porque essas reuniões são importantes. Na família estão nossos grandes compromissos. É um pouco de ingenuidade nossa a gente ir para uma celebração de muitas pessoas reunidas sem a devida preparação espiritual. Por quê? Nós somos seres ainda atrasados. Quando nos juntamos, a vigilância diminui, um excesso de um lado, outro excesso de outro, surge uma contenda, uma desavença, sendo que o grande objetivo qual é? Nos harmonizarmos no que for possível. Então, qualquer que seja o desafio identificado, vamos nos preparar, vamos orar, vamos antever o que for possível para que a gente vá construindo o reino de Deus em nós agora,
cada dia. Para isso, nós temos que lembrar que a nossa verdadeira morada não é essa. Essa é passageira, temporária. Nós somos filhos do amor divino. Somos seres criados para a eternidade. Esta é mais uma das múltiplas lições nossas. E se nós tivermos essa compreensão, essa clareza da realidade espiritual, qualquer dificuldade será ajustada ao tamanho devido. A desencarnação de alguém, uma dificuldade financeira, um conflito no trabalho, um acidente de trânsito, uma doença grave, nós iremos padecer nessas situações, mas iremos ter o lenitivo, o fardo suave, o jugo leve de lembrar, sim, está difícil, mas é passageiro. Deus me oferece essa experiência com algum propósito maior de crescimento espiritual. A dor é para todos, o sofrimento é escolha de cada um. Há pessoas nos processos mais dolorosos de câncer avançado que conservam a paz, a harmonia e o bom humor. E há pessoas que cortam um pouquinho a gotícula e se colocam na cama. A pessoa com câncer não sente dor, sente. Mas ela faz uma escolha. E a pessoa que cortou a gotícula sente o incômodo, porque ela faz uma escolha. Então vamos nos preparar. Os desafios que fazem parte da jornada, lembrando sempre, assim como disse Jesus, meu reino ainda não é este. Mas nós temos que trabalhar hoje como no plantio da peroba. Tem que trabalhar hoje para no futuro colher aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Deus abençoe.